Software reconhecido para a física da construção e equalização estática do vidro, janelas e fachadas. Software para o seu sucesso. Samer Informatic Com. Bem-vindos à apresentação do produto de hoje, Glass Global de acordo com a norma europeia EN 16612. O meu nome é Sebastian Müller e vou apresentar-vos o nosso novo produto Glass Global 16612 nos próximos minutos. Dividimos a apresentação em duas partes. Uma é uma apresentação em PowerPoint para explicar a funcionalidade geral e a outra são alguns exemplos no software. Bem, vou desligar a minha câmera. Vamos começar com a apresentação em PowerPoint. Hoje estamos a falar do Glass Global 16612, um novo produto da Samer Informatic. Estamos a tentar orientar-nos nas soluções Glass Global existentes e a incluir o cálculo de acordo com a norma EN 16612 neste formato. Em primeiro lugar, um breve resumo das diferenças entre o 16612 e o 18008. Por um lado, temos diferentes fatores de segurança parciais para os materiais do lado da resistência, estes valores YM. Depois, também diferem na consideração da ligação ao corte. Na EN 16612 existe um cálculo da ligação ao corte de acordo com o anexo 500 transmitido com estes valores ômega. Por outro lado, existem também coeficientes para a resistência da borda KE, perfil de superfície KSP, e para o endurecimento que se desviam aqui em 16612 da norma alemã 18008 KV. E no lado do impacto, outros fatores de segurança parciais para YG e YQ são aplicados na EN 16612, assim como os valores Kmod são ligeiramente diferentes de 18008 em 16612. Basicamente, o nosso programa Glass Global 16612 também é validado pela Universidade de Munique, tal como o conhece dos outros produtos Glass Global. No início do Glass Global, acrescentamos simplesmente um botão adicional, através do qual é possível aceder à nova versão 16612, ou seja, continua a ter todos os outros produtos Glass Global, bem como o WINS e o WINS, disponíveis na Samer Global e inicia a versão Glass Global 16612 através deste novo botão. Já falei muito brevemente sobre as diferenças nas predefinições. Aqui tem a opção de alterar todos os parâmetros do material na versão Glass Global 16612, ou seja, as resistências características e também a segurança parcial ou também estes coeficientes para estas resistências, resistência de borda, etc. coeficientes de endurecimento. Isto tem a enorme vantagem de que, se tiver de lidar com configurações específicas de cada país, talvez porque outros valores Y se aplicam noutros países ou outros valores de resistência se aplicam, ainda terá a opção de alterar os valores aqui. O mesmo se aplica ao lado do impacto. Aqui temos uma pequena diferença em relação ao 18008. Aqui também pode, especificamente no 16612, teoricamente ajustar novamente os valores W0 ou também os valores Kmod. O que também é especial aqui, são os valores Kmod ou os valores. Aqui é feita uma distinção entre as durações de impacto, temos 10 minutos para o vento e 3 segundos para o vento. O mesmo se aplica às cargas de linha, onde também temos uma distinção entre 5 minutos e 30 segundos de duração do impacto, porque também temos abordagens diferentes nos diferentes países da UE. Na Alemanha, por exemplo, a pressão do vento é fixada em 10 minutos, o que é predefinido como padrão aqui, mas o utilizador tem a opção de ajustar este valor ou alterar os valores predefinidos também aqui. A geometria é como de costume, tem a opção de introduzir vidros simples, duplos e triplos, com as dimensões geométricas normais. As posições correspondentes, horizontal e vertical. E, correspondentemente, também a montagem. Aqui o 16612 não difere do Glass Global 18008. Para a construção dos vidros, temos o mesmo módulo. Podemos calcular vidro simples,
vidro laminado de segurança simétrico, LSG, ou vidro laminado de segurança assimétrico, LSG. Chegamos às características especiais no que diz respeito à ligação de corte. Este método ômega está descrito na norma EN 16612 no anexo 500. Também é utilizado no cálculo do Glas Global 16612, ou pode ser calculado de acordo com o mesmo quando ativa o módulo de corte. O que também temos aqui no módulo 16612 é o módulo de cisalhamento específico do produto. Aqui armazenamos os valores ômega para os mesmos fabricantes, aqui armazenamos os valores ômega para alguns fabricantes, utilizando Trusifol e Eastman como exemplos, e também as aplicações correspondentes. Podemos então ver isto diretamente no software. No que respeita às cargas de vento e neve, depende sempre do país quais as cargas de vento e neve e qual a norma aplicada. Aqui tem a opção de introduzir manualmente todas as cargas no módulo de cargas de vento e neve relativamente neutro. Gostaríamos também de salientar que podemos introduzir a duração da carga para a carga de vento uma vez para 10 minutos e outra para valores correspondentemente mais baixos, de modo a poder considerar as variações específicas do país. Cargas climáticas novamente inalteradas em relação a 18.008. Aqui é possível desviar-se novamente dos valores padrão da cidade e introduzir manualmente as alterações de temperatura ou de pressão atmosférica. Ou, se não souber nada, pode deixar as definições padrão aqui para cobrir os valores climáticos relevantes em conformidade. Para a altura local, temos também a carga que resulta da altura de produção e da altura de instalação, mais uma vez o mesmo módulo que conhece do Glas Global 18008. Mais uma vez, é possível trabalhar com os valores padrão ou introduzir a altura de produção ou a altura de instalação como conhecida e depois calcular as cargas para a altura de instalação. Para a carga de linha, existe também uma pequena diferença para além da carga, que pode ser introduzida aqui. O lado de ataque e, claro, a altura de ataque, existe novamente a possibilidade, especialmente para 16.612, de introduzir a duração da carga. Como padrão, trabalharemos aqui com 5 minutos, que é também o que está especificado em 18.008. Consequentemente, são determinados os valores Kmod e, claro, os valores ômega para a determinação da ligação de corte. Na duração da carga mais curta, caso em que os valores para a duração da carga mais curta são determinados em conformidade com base em ômega ou Kmod. Tensão da membrana. Também aqui existe a possibilidade de efetuar um cálculo não linear, se calcular com montagem em todos os lados, retangular e carga diária. Então tem aqui a possibilidade de iniciar um cálculo não linear, ou seja, aqui é tido em conta o efeito de tensão da membrana, que resulta do efeito de autossustentação do painel de vidro. Para o resultado, também aqui tudo está resumido na primeira página. Na impressão do resultado, como de costume, tem o que é importante. Também resumido abaixo está o resultado, o que resultou da minha prova e nas páginas seguintes o resultado individual para cada caso de carga, uma vez com e uma vez sem ligação ou com representação da ligação de corte. As combinações de casos de carga são, naturalmente, um pouco diferentes aqui no 16.612. Os casos de carga são predefinidos pelo software como casos de carga padrão, mas o utilizador tem a opção de definir casos de carga definidos pelo utilizador em qualquer altura e de os calcular em conformidade no seu projeto. O módulo de sugestão da espessura do vidro também está incluído. Com base nas cargas especificadas, são variadas diferentes espessuras de vidro, ou seja, o programa calcula as sugestões especificadas e verifica quais as combinações de espessuras de vidro que conduzem a uma prova bem-sucedida. As variantes correspondentes podem então ser selecionadas.
Sugestão de matriz de tamanho de módulo, ou seja, aqui a espessura do vidro não varia. Aqui, a espessura do vidro permanece a mesma, variando apenas a largura e a altura. Isto resulta numa utilização diferente dependendo da espessura, altura e largura do vidro e, em seguida, apresentamos tudo numa matriz onde se pode ver quais as dimensões do meu vidro com a estrutura especificada e as cargas especificadas que funcionam em conformidade e quais as que excedem a tensão ou a deflexão. Isto é muito prático para grandes projetos de construção quando quero calcular o maior número possível de vidros na mesma estrutura, mas em formatos diferentes. Assim, posso selecionar uma construção, determinar uma construção que possa abranger o maior número possível de dimensões. Conformidade e quais as que excedem a tensão ou a deflexão. Isto é muito prático para grandes projetos de construção quando quero calcular o maior número possível de vidros na mesma estrutura, mas em formatos diferentes. Assim, posso selecionar uma construção, determinar uma construção que possa abranger o maior número possível de dimensões. Passemos então ao nosso Glass Global. Encontra o novo módulo Glass Global 16612 também aqui no lado esquerdo, sob os módulos do 18008. Vamos começar tudo. A estrutura é a mesma que em 18008. Começamos no lado esquerdo, podemos introduzir uma descrição no topo. Queremos fazer um envidraçamento vertical, vou escrever 16612 aqui. Vamos fazer tudo sem uma ligação de cisalhamento, porque depois vamos calcular outras variantes. Podemos introduzir aqui os dados do cliente, que aparecerão na impressão, mas não vamos fazer isso agora. Vamos à geometria. Queremos vidros duplos isolados, que já foram selecionados aqui. Vidro vertical, montagem em todos os lados e introduzimos a largura aqui. Temos uma largura de 1500 mm e uma altura de 1250 mm, por isso definimos o painel. De seguida, passamos à construção. Faça duplo clique para definir novamente os painéis de vidro individuais ou faça duplo clique aqui. Vamos apenas para o painel interior, queremos colocar uma linha de carga no painel interior. É por isso que escolho um LSG desde o início, por isso vamos optar por um LSG simétrico aqui. Painéis de vidro de 2x4 mm, camada composta de 0,76 mm. Clicamos em OK. De seguida, passamos à carga de vento. Aqui, mais uma vez, a referência a estas durações de carga. O padrão aqui seria uma duração de carga de 10 minutos e também podemos escolher uma duração de carga de 3 segundos. Depende sempre dos valores específicos de cada país. Há países que trabalham normalmente com durações de carga mais baixas. Nós, na Alemanha, por exemplo, temos os 10 minutos como padrão. Mais uma vez, gostaria de chamar a atenção para as definições. Se for a definições, predefinições no topo, verá as definições que já mencionamos. Aqui estão novamente os parâmetros do material e, se for aos impactos, os diferentes valores para os valores, Kmod, uma vez para 10 minutos e outra para 3 segundos. Da mesma forma, não temos uma diferenciação dos valores, Kmod, para a carga de neve, mas a norma EN 16612 diz que se eu tiver uma altura do local superior a 1000 metros, devo aplicar um W0 de 0,7 e se estiver abaixo de 1000 metros, posso aplicar 0,5. Teoricamente, também poderia alterar todos estes valores, que seriam anotados em conformidade, ou seja, se fizer algo aqui, será
demasiado grandes. Por outras palavras, tudo funcionaria no que diz respeito à tensão. Apenas a deflexão é 6% demasiado grande. Vejamos a impressão, e aqui temos um resumo de todos os dados, todos os valores. Que cargas foram aplicadas, qual é a construção do meu painel e aqui que cargas climáticas e alturas locais e, claro, com as durações de carga, que durações de carga foram aplicadas para vento ou carga de linha. Aqui temos o problema de obter demasiada deflexão no caso de carga número 9. Também pode dar uma vista de olhos a isto, estamos a falar de sem uma ligação, ou seja, em primeiro lugar, a todos os casos de carga abaixo, uma vez sem uma ligação. Se considerarmos o caso de carga 9, vemos que teríamos uma deflexão permitida de 12,5 mm, mas aqui temos uma deflexão de menos 13,29 mm, o que significa que a deflexão é demasiado grande. Nesta altura, teríamos de continuar a utilizar um vidro mais espesso ou aplicar uma carga diferente, mas vejamos o seguinte. Vamos agora utilizar este vidro vertical sem ligação, o que não funciona muito bem com 6% de excesso de deflexão. Vamos guardar isto e vou fazer o seguinte, vou copiar esta posição agora. Pode fazê-lo aqui com esta opção, copiar posição atual. Isto dá-me uma cópia 1 hora e 1 minuto da minha posição original 1, posição 2. Estamos agora a fazer tudo isto com uma ligação de corte. Isto significa que agora podemos definir uma ligação de corte na posição para este LSG, ou seja, selecionei o meu painel LSG com um duplo clique e aqui também temos a opção de ter em conta uma ligação de corte. Se eu definir esta verificação, temos, por um lado, estas diferentes classes para o PVB padrão, que também são definidas em conformidade na 16612 no anexo 500. Pode aplicá-las aqui normalmente, ou seja, se eu não souber que película está instalada no meu painel LSG, posso aplicá-las aqui em conformidade. No entanto, se eu souber qual o produto que estou a utilizar, tenho a opção de selecionar qualquer produto através da ligação de corte específica do produto na base de dados. Tenho o Eastman e o Trusifol para escolher, podemos usar o Centriglass aqui. A vantagem aqui seria poder usar este botão de informação para ver novamente quais os valores ômega, que armazenamos aqui produto a produto, estão armazenados aqui para as aplicações individuais. Ou o que também é possível é ver este botão, documento, para exibir os ficheiros PDF correspondentes dos fabricantes, a fim de ler novamente como estes valores ômega são definidos. Bem, selecionamos o nosso Centriglass aqui, eu posso selecioná-lo aqui. E agora tenho de definir a região e se o local de instalação é aquecido ou não aquecido, porque a EN 16612 diferencia entre regiões mediterrânicas e outras regiões e também entre aquecidas e não aquecidas. Queremos outra região,
cisalhamento aplicados. Em seguida, em vez de 100 conectores de corte, todos os casos de carga são calculados aqui, uma vez com conectores de corte, ou seja, o caso de carga 9, que tínhamos anteriormente e que nos causou demasiada deflexão, está agora claramente no lado seguro e as tensões permitidas ou as tensões existentes também são utilizadas em conformidade. Se descer mais um pouco, é tudo com a ligação total, sempre que calcula com vidros LSG, no Glass Global 16612 é sem ligação ou com ligação de corte e com ligação total. O outro caso extremo com ligação total, porque é precisamente no caso de cargas climáticas com vidros de pequenas dimensões que temos o problema. Temos casos correspondentes em que o vidro também pode partir, porque obtenho aqui tensões muito elevadas. Então eu diria que deveríamos finalmente olhar para o envidraçamento horizontal, agora que já fizemos o envidraçamento vertical. Sugiro que voltemos a pegar no envidraçado vertical da posição 1, o marquemos aqui em cima e copiemos tudo de novo como uma posição. Agora queremos utilizar isto como envidraçamento horizontal, ou seja, escrevo simplesmente horizontal 16612 sem ligação de cisalhamento aqui. Se agora tenho envidraçamento horizontal, então prefiro colocar o meu painel LSG no painel exterior ou fazer ambos os painéis LSG, ou seja, basta fazer duplo clique e dizer aqui também LSG com 2 por 4 mm e clicar aqui OK. Se formos mais longe na geometria, se quisermos calcular o envidraçamento horizontal, podemos defini-lo como horizontal aqui em baixo ou introduzir o ângulo de 0 graus aqui. De seguida, passamos à carga de vento e de neve. Eu deixaria a carga de vento igual e, no caso da carga de neve, basta definir uma carga de neve de 5 kNm. Mais uma vez, é importante que, tal como vimos nas predefinições, as alturas locais sejam apenas necessárias para determinar qual o valor deste W0 na combinação de casos de carga que aplicam em conformidade, ou seja, se aplicar um valor inferior a 1000 mm aqui, o valor W0 é tomado em conformidade, devendo ser 0,7. Mas também pode ler a partir do valor predefinido ou da norma quais os valores que devem ser aplicados aqui. O sistema faz isso automaticamente e define. Vou continuar brevemente com as combinações de casos de carga, os seus valores W0 de acordo com o caso de carga aqui. O sistema efetua isto automaticamente. Assim, definimos as cargas de vento e neve, as cargas climáticas também foram definidas. Deixamos as alturas locais como estão e deixamos de fora a tensão da membrana. Uma possibilidade seria utilizar um vidro diferente, talvez um vidro reforçado pelo calor ou um vidro temperado, ou podemos também voltar ao nosso módulo de sugestões e simplesmente sugerir um vidro. Por exemplo, aqui, na recomendação da espessura do vidro, tenho a opção de dizer para o tornar
dimensões que funcionam e quais as que não funcionam. Por conseguinte, também é possível calcular tudo para a deflexão. Também podemos exportar tudo para o Excel. Aqui no lado direito existe um botão do Excel onde posso transferir este formato 1 hora e 1 minuto para o Excel novamente. Quando abro o Excel, obtenho uma matriz de tamanho no topo para a utilização da tensão e outra para a utilização da deformação em função da altura e da largura. Bem, então já chegamos ao fim do dia. Agradeço a vossa atenção e ficaria muito satisfeito se participassem no nosso próximo webinar. Dentro de uma semana, estamos a planear apresentar o novo módulo Global Schweiz. Será sobre o cálculo de acordo com a norma suíça SA 2057, que entrou em vigor este ano, e gostaria que participassem novamente. Obrigado e adeus.